A 15 dias do feriado da Semana Santa, aumenta a procura por peixes nas feiras da capital. O peixe mais vendido na feira da Manaus Moderna é o jaraqui. O preço e o sabor atraem os consumidores. A oferta é tanta que 25 unidades são vendidas a R$10. É porque o jaraqui é o peixe mais vendável de Manaus, é o jaraqui. É tanto que pode ser o amazonense, pode ser um que vem de fora. Quando come o jaraqui, não sai mais daqui. Porque o jaraqui é bom. O jaraqui é bom frito, cozido, todo jeito ele é bom. Se o jaraqui tem bom preço, o pirarucu está mais caro. O filé sai por R$20 o quilo. Segundo os feirantes, o peixe é estocado pelos revendedores para o feriado da Semana Santa. É muito procurado o pirarucu, né? Muita gente compra para restaurante, o filé. O preço do tambaqui deve permanecer o mesmo. A maior parte do pescado vem de cativeiro. Hoje uma unidade com 3 quilos sai por R$30. O de 2,5 kg por R$25. O preço deve se manter porque vai ter muito. Vai ter muito preço. Não vai faltar então? Não vai faltar nenhum. Segundo o secretário executivo de Pesca da Secretaria de Estado de Produção Rural, na próxima semana o volume de peixes nas feiras deve aumentar e a especulação de preços também. A ideia toda é que você procure comprar não apenas na quarta ou quinta-feira. Você expandia seu momento de captura, de compra. Até porque o peixe, à medida que ele for ficando mais próximo, ele vai ficar mais caro. A partir deste domingo, a Secretaria vai montar tendas na Arena Amadeu Teixeira e no Parque da Expo Agro para vender peixes por até R$1. Os brindes que vêm dentro dos ovos de Páscoa infantis podem esconder perigos para as crianças. Em Manaus, a fiscalização está recolhendo produtos para análise. Eles atraem os olhares e não é só das crianças. Esse bom leva produto. Pai e mãe vieram ao supermercado com a missão de escolher 4 ovos de chocolate para os filhos, exatamente como eles pediram. O pai se preocupa em agradar. Shurek, do Homem-Aranha, do Ben 10. Você tem que levar 4. Tá, e agora o do Homem de Ferro também. A mãe está preocupada com a qualidade dos brindes. Os brinquedos que vêm em tamanho bom, né, muito pequenininho, normalmente não são brinquedos que machucam. E esse mundo de cores e sabores pode trazer alguns perigos. O consumidor precisa ficar atento à qualidade e ao peso do produto. O IPEM já está de olho, tanto nos supermercados quanto nas lojas que vendem ovos de Páscoa artesanais. Em Manaus, os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas conferem as mercadorias e algumas amostras são trazidas para esse laboratório do IPEM. Cada produto vai para a balança. É preciso saber se o peso está conforme o que foi declarado na embalagem e os brindes que ficam dentro dos ovos também são analisados. A legislação do Inmetro determina que todos os brinquedos comercializados no Brasil tenham o selo do Inmetro, que garante que esse produto passou por vários ensaios de qualidade. Nas embalagens do ovo e do brinquedo devem constar o selo do Inmetro, o número do registro do órgão de certificação de produtos, a idade indicada e se as peças são tóxicas. A escolha é fundamental para garantir a segurança de quem vai brincar e comer. O fabricante e o vendedor dos ovos que não obedecerem às normas podem pagar multa. Qualquer dúvida ou reclamação, o consumidor pode ligar para a ouvidoria do IPEM, o 0800 092 2020. Um carregamento de madeira ilegal foi apreendido no Igarapé do Educandos, na zona sul da capital. 30 metros cúbicos de madeira do tipo Angelim e a embarcação que transportava a carga foram apreendidos no Igarapé do Educandos, zona sul de Manaus. Sem o documento de origem florestal, o proprietário não soube explicar ao grupamento de polícia fluvial a origem nem o destino da madeira. Ele vai responder por crime ambiental e pagar a multa. O valor ainda vai ser calculado pelo IBAMA. O índice de infestação do mosquito da dengue em prédios de Manaus caiu pela metade. O número de casos registrados também diminuiu. O chamado índice de infestação predial caiu de 4,4% para 2,6%. O levantamento foi realizado entre o fim de março e o começo desse mês. Os bairros com alto risco de epidemia também diminuíram, como pode ser visto no gráfico. A cor marrom representa locais de maior perigo. Desde dezembro de 2010, 280 mil domicílios receberam visita dos agentes de endemia. 260 mil criadouros foram extintos. Mesmo assim, a população deve continuar a cooperar. O que nós queremos hoje é demonstrar para a população que nós precisamos continuar a mobilização das ações que dependem de cada cidadão, principalmente porque este diagnóstico continua identificando
que um dos nossos problemas continua sendo o acúmulo do lixo doméstico e exatamente nesse lixo doméstico estão os criadouros. O número de pessoas com a doença também caiu. Na 8ª semana do ano, foram 5 mil. Até semana passada, pouco mais de 300. A meta é visitar 400 mil casas até o fim de abril. Os médicos que atendem a rede particular pararam as atividades hoje. E nessa briga com os planos de saúde que eles têm, a conta pode sobrar para o paciente. Segundo os médicos, o valor médio no repasse dos planos de saúde é de R$ 20 a R$ 40 por consulta. Eles alegam que não é o suficiente para cobrir as despesas dos consultórios e pedem um valor mínimo de R$ 100 por consulta. Por isso, paralisaram os atendimentos. Nos principais hospitais particulares de Manaus, entre eles o Hospital Santa Júlia, o Hospital Adventista e aqui na Beneficente Portuguesa, cerca de 70% a 80% dos atendimentos médicos foram paralisados. Nesses locais, apenas procedimentos de urgência e emergência são realizados nesta quinta-feira. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas afirma que se o valor de R$ 100 por consulta não for repassado pelos planos de saúde até o dia 1º de junho, a diferença vai ser cobrada ao paciente. No dia 1º de junho, nós passaremos a cobrar dos usuários. Infelizmente, teremos que cobrar baseado numa referência que é a tabela da CBHPM e emitindo um recibo para que o usuário cobre o reembolso do plano de saúde. Parte da BR-174 no quilômetro 162, sentido Manaus-Boa Vista, está bloqueada. A estrada cedeu e foi interditada totalmente depois de Presidente Figueiredo. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para que evitem trafegar neste trecho hoje à noite e amanhã. Não há previsão de liberação. A seguir, o caos provocado pela chuva na tarde de hoje e por que é tão importante escolher um bom estágio. Daqui a pouco.